Hoje eu vou reapresentar para você o livro que teve a pior apresentação neste canal, mas um dos livros mais adaptados para a televisão da nossa literatura nacional. O que temos para hoje são Chutes e Dulcineias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura. Especificamente, você se encontra no quadro Relendo, onde nós reapresentamos alguns textos já vistos aqui no canal, mas com a qualidade que eles merecem. E talvez o que teve a pior apresentação desde o início desse canal foi o livro da escrava Isaura. Primeiro que foi um resumo, que eu contava a história do início ao fim, inclusive contando certos spoilers. E eu comecei no certo horário da tarde que estava iluminado, o sol foi indo embora e a luz do vídeo também, porque não tinha luz artificial. Eu já estou aqui com as minhas luzezinhas artificiais posicionadas. A escrava Isaura é um livro clássico do nosso romantismo e acabou sendo um livro um pouquinho polêmico, especialmente com a crítica posterior, no aspecto social e pela forma como o público foi interpretando esse livro no decorrer dos anos. Ele foi escrito por um autor que está na Academia Brasileira de Letras, titular ali da cadeirinha número 5, e escrava Isaura é sim a sua obra máxima, assim como o mocinho da história, o Bernardo Guimarães, também era liberal, participou inclusive de uma revolução liberal. A interpretação desse aspecto, a apresentação desse aspecto na obra gerou um pouquinho dessa polêmica. Apesar dessas problemáticas que nós vamos explanar um pouquinho no decorrer desse vídeo, não impediu que essa obra caísse no gosto popular e fosse adaptado várias vezes, inclusive. Escrava Isaura se tornou filme em 1949, a primeira novela, sim, há mais de uma. A primeira adaptação para a telenovela foi feita pelo Gilberto Braga em 1976, ainda em preto e branco. Fez mas tanto sucesso, que ela foi exportada para mais de 100 países ao redor do mundo, fazendo muito sucesso. Inclusive, na Rússia, por exemplo, é a novela brasileira mais famosa, mais assistida, inclusive até os dias de hoje, a de 1976. Alguns anos depois, em 2004, o Thiago Santiago adaptou essa obra para a novela, a mais atual. E ainda uma terceira novela que não é intitulada Escrava Isaura, ela se chama Escrava Mãe, que é do Gustavo Reis, de 2016. Pega parte do enredo, adapta a história do Bernardo Guimarães com outros clássicos. Entendendo esse impacto, eu preciso dizer a você, esqueça as adaptações. Eu falei tudo isso aqui para pedir que, se você for ler, se você precisa, você quer ler Escrava Isaura, tente ao máximo sair um pouco dessas influências das adaptações, mesmo que você não tenha assistido a novela ou o filme. Mas é uma obra tão expandida na televisão brasileira que de uma forma ou outra nós acabamos recebendo influência de um personagem de outro, né, do Leôncio, da Isaura. E há uma liberdade poética, uma liberdade artística muito forte na novela, tanto dos diretores, mas especialmente dos atores, e acaba saindo bastante dos personagens principais quando nós vamos para o texto escrito. Bem divergente. O texto do Bernardo Guimarães, especialmente na Escrava Isaura, é um texto muito fácil, muito agradável, muito tranquilo de ser lido, e por isso tem que haver um cuidado maior para que esse imaginário nacional não interfira nesse texto que é tão simples. Esse talvez seja um dos motivos pela facilidade da sua adaptação. Todas essas adaptações, essas liberdades se dão especialmente porque no romantismo, que é onde a Escrava Isaura está adaptada, e isso se passa também para as telenovelas, para os filmes, a forma como nós enxergamos a história, inclusive hoje, ainda parte muito do aspecto do mito e da romantização. Nós fomos o país que mais teve escravos. Foram cerca de 5 milhões de escravos em 356 anos, só pensando nos escravizados vindo da África, sem contar indígenas e outras etnias que também foram escravizadas aqui no Brasil. Quando Dom João VI veio pro Brasil, né, fugido de Napoleão, ele e os nobres, sua família, foram escoltados pela Marinha Britânica. Uma das cláusulas desse acordo com a Inglaterra foi que, assim que eles chegassem ao Brasil, a escravidão seria anulada. Só que a gente sabe que isso não aconteceu. Pra gente entender um pouco da problemática da escravidão no Brasil, um dos aspectos interessantes é lembrar que em 1761, Marquês de Pombal já havia acabado
através de decreto, com a escravidão em outros territórios de domínio português. Na Ásia, na África e aqui nas Américas era impossível dele anular isso, porque a rentabilidade desse comércio, a força das oligarquias relacionadas a esse comércio, era algo totalmente sem precedentes se comparado a esses outros territórios da coroa portuguesa. O Marquês de Pombal estaria dando um tiro no próprio pé e no pé do rei se ele anulasse aqui no Brasil. Se o Marquês de Pombal tivesse incluído o Brasil nesses decretos, nós teríamos sido o primeiro país das Américas a abolir a escravidão. Só que o que foi que aconteceu? Nós fomos o último. Em 1845, os britânicos lançam uma lei, a Lei para a Supressão de Tráficos de Escravos, através de uma pressão política, comercial e de grupos humanitários no próprio Reino Unido. E eles começam a estender isso no decorrer do mundo. A Inglaterra intensifica a sua pressão sobre o Brasil para acabar com a escravidão. Aqui existiam abolicionistas brancos, como José Bonifácio, e existiam abolicionistas negros, como José do Patrocínio, por exemplo. Ambos os grupos tinham suas relevâncias, tinham as suas formas de lutar por isso. Já existiam então leis que iam folgando, que iam dando certas liberdades por faixas etárias, por nascimento, por alguns outros aspectos, mas a escravidão em si não havia encerrado. Pelo contrário, deixou-se de se comercializar escravos apenas nos portos. Todo o território do país, todo o território, digamos assim, terrestre, não só portuário, tem uma intensificação da compra e venda de pessoas negras vindas da África escravizadas. Somado a isso, começa a Guerra do Paraguai, o número enorme de pessoas escravizadas que já estavam no Brasil ou que eram trazidas da África foram levadas para o campo de batalha. Até que 2 navios ingleses vêm para as nossas águas e começam a atacar os tumbeiros, né, os navios negreiros. Dentro de todo esse cenário por lutas e entendendo que não foi simplesmente porque a princesa Isabel era maravilhosamente humanista que ela quis libertar as pessoas escravizadas, né? Entendendo as pressões políticas, o comercial, que faz com que esse cenário ele seja ambíguo, problemático e não simplesmente uma coisa preto no branco. Foi simplesmente por questões humanitárias ou foi simplesmente por questões comerciais. Que o Bernardo Guimarães desenvolve, né, escreve o seu livro em 1875 sobre um escravo, através de uma perspectiva totalmente romantizada, pouco incisivo sobre uma perspectiva dos abolicionistas e por isso mesmo já representa muito. Muitas das críticas sociais e das críticas humanistas, podemos dizer assim, da representação do negro em Escravizaura, tem muito mais a falar sobre esse cenário, sobre essas ambiguidades e incongruências que não são apresentadas nesse modo mítico e romântico de ver a nossa história nacional, do que simplesmente sobre uma escolha, viés do autor. No enredo, então, Bernardo Guimarães vai nos apresentar a Isaura. Ela é filha de uma mulata, ou seja, de uma mulher que já é mestiça, com um homem branco que é capataz. O que faz com que a Isaura seja considerada escrava, porque ela é filha de escrava, mas ela tem, né, os fenótipos, a pele branca. Só que o dono da fazenda, né, o comendador, é apaixonado pela mãe da Isaura e como ela não cede às suas investidas, ele acaba colocando essa mulher para ser castigada e aí ela conhece o pai da Isaura, que é o capataz, vai dar uma amenizada ali nos castigos, se apaixonar, vão ter ali a sua filha. E após o nascimento da Isaura, então a sua mãe vai ser morta pelo comendador. Assim, a esposa do comendador vai tomar a Isaura para si, vai criar a Isaura como se fosse uma filha, vai dar ela a melhor educação possível para uma moça branca naquela época, sempre com promessas de liberdade para Isaura. Só que a esposa do comendador vai acabar falecendo, essa liberdade, essa alforria, né, jamais chegará para a moça. Com a morte também do comendador, o Leôncio, que é o filho do casal, vai assumir a liderança da fazenda. Ele se casa com uma moça chamada Malvina, é irmã de um outro rapaz chamado Henrique. Tanto o Leôncio quanto o Henrique, quanto o André, o único escravo negro, assim como a Rosa, que é a única escrava negra apresentado, mencionado no livro, e vários outros homens estarão sempre a cada página da obra se apaixonando, se encantando pela Isaura, que é branquíssima, que é cativante, que é apaixonante, que é educada, que tem dotes, que tem talentos, que sabe tocar piano, etc. E essa série de investidas, né, a Isaura é muito semelhante à sua mãe, não cede jamais, vão acabar, especialmente no caso do Leôncio, gerando ciúme na Malvina, fazendo com que ela também tenha os seus castigos, vai acabar com seu pai fugindo para o Recife, mudando o seu nome, apresentando-se como Elvira, e aqui na capital de Pernambuco ela conhecerá o Álvaro, que é um jovem
abolicionista. E ambos irão se apaixonar. A partir de então, haverá vários conflitos, o Leôncio vai encontrá-la, vai começar ali os embates em busca da posse, digamos assim, da Isaura. Lembre que o livro é de 1875, ou seja, 13 anos antes ainda da Lei Áurea ser escrita. Nesse momento, só a Lei Eusébio de Queiroz e a Lei do Ventre Livre haviam sido aplicadas no Império naquela época. Ainda que essas duas leis já houvessem existido, que tem a menção do Álvaro, o mocinho, o personagem principal, como um abolicionista, o livro não trata sobre liberdade. Apenas 2 personagens negros escravizados são nomeados, tem alguma voz ali dentro da obra e eles, querendo ou não, são ainda personagens secundários. Não temos essa ótica sobre eles, não temos a ótica sobre os escravizados, sobre o homem negro no livro. Ainda que seja algo que perpasse o cenário, o enredo da obra pelo seu contexto socio-histórico. No início do livro, né, a forma como o livro de fato começa, nós temos a descrição do jardim, da casa grande, da sala, até encontrarmos a Isaura ali no piano. Isso já é um indicativo muito forte de que essa obra ela vai tratar muito sobre o conceito de propriedade. Aquele jardim do pai do Leôncio, aquela casa, a senzala, todos aqueles pertences à moça que está tocando, inclusive, pertencem ao comendador, posteriormente pertencem ao Leôncio e outros personagens que vão ter certas posses aqui. Interligado com a posse, a questão da identidade que está atrelada a essa posse, né? Essa busca do Leôncio, porque ele se sente atraído pela Isaura, ele quer seduzi-la, ele quer tê-la, no entanto, sempre com essa ideia de posse, tanto por ser sua escrava, ter a sua posse no papel, mas possuí-la enquanto mulher, de certa forma. O lugar da posse vem muito mais à frente do que questões sobre aspectos sociais ou étnicos. O machismo é muito forte, o abuso físico, o abuso emocional, psicológico, a disputa entre as mulheres, há muito uma disputa entre a Rosa e a Isaura por uma questão específica, tem a disputa, né, da Malvina, que se vê ameaçada pela Isaura devido a essa compulsão que o marido tem pela escrava. Mas todos esses aspectos, seja posses, abusos, eles ainda assim são pautados, são regidos pela questão da posse. Até mesmo a resolução final, né, da obra, que como a obra romântica é pintada com amor, tudo se resolve devido ao amor, mas ainda assim esse amor está balizado, digamos, ele consegue vencer por meio da revogação de posse. E é muito interessante, muito legal de ver esse jogo no texto, porque além do Bernardo Guimarães ele ter um texto claro, um texto muito agradável de ser lido, é muito teatral. Talvez por isso a facilidade de tantas adaptações da Escravizaura para telenovela. Não só o teatro, como o teatro é representado na obra, mas como se todos os aspectos da sociedade, querendo ou não, fossem teatrais, fossem performances representativas. É muito comum nós vermos obras, especialmente do realismo, do naturalismo, das classes após isso, que são politicamente muito engajadas. O romantismo teve essa sua parcela, sim, apesar dessas outras obras pós-século XIX serem mais gritantes. Digamos, as obras indigenistas de José de Alencar têm esse aspecto de engajamento, querer tratar e apresentar uma narração da origem nacional. Ainda que em Escravizaura isso seja mais sutil, isso não seja tão escrachado, há também esse aspecto do engajamento, da apresentação, ainda que muito criticado, tanto no seu período quanto depois pela crítica. Não era uma obra tão engajada assim, não era uma obra tão incisiva nas suas críticas, não apresentava o absolutismo, não dava voz aos negros, enfim. Por outro lado, eu não sei se ela fosse escrita dessa forma, teria tido tal recepção. Por mais que existissem esses diversos grupos, a abolição ainda estava a alguns anos de distância de ser assinada, digamos assim. Nós sabemos que mesmo com a Lei Áurea ainda demorou bastante para que tanto a escravidão fosse de fato terminada, quanto todas as questões que ela envolve fossem diluídas ou resolvidas na sociedade. Até hoje nós colhemos os frutos, né, desses anos, desses mais
3 séculos de escravidão. Uma coisa que me incomoda, mas que passa por essa ideia de posse, é que, tudo bem, a Isaura, ela não cede às investidas dos outros, especialmente do Leôncio. Mas, querendo ou não, ela sempre dá uma desculpa de subserviência, né? Mesmo ela sendo elogiada, sendo vista como uma escrava branca, mas ela sempre está reforçando o seu lugar de escrava, de que não, senhora, não é assim, eu sou só uma escrava, sou só uma empregada, tal. Por um lado, isso pode ser um aspecto de sobrevivência, ela realmente ainda está na condição de escrava, ela tem que ter cuidado como circular por esses ambientes. Mas especialmente após encontrar o Álvaro, esse colocar-se submissa é muito rápido, é intenso. Claro, tá pautado pelo romantismo, tem essa parte do amor, mas é como se a Isaura, não buscando por uma girl power incrível, século XXI, mas parte da potência da Isaura como protagonista, na minha leitura, ela meio que se perde. Fica muito mais no colo dos homens, das outras pessoas, do que dela, que seria a protagonista do livro. Ela não se vê como negra, mas ela está sempre se vendo como escrava e chega ao ponto de se ver como escrava do amor. E isso é um problema porque não é que a Isaura, como o André e a Rosa, vão apresentar, mesmo que muito rapidamente, a busca pela liberdade, mas é como se a Isaura não estivesse atrás de liberdade, ela estivesse atrás de um senhor menos ruim. Mesmo com o romantismo e os seus arrebatamentos, nós não temos a explicação pela qual a Isaura ama o Álvaro. Tudo bem, é romantismo, é uma paixão avassaladora, mas geralmente as obras desse período, mesmo quando acontece assim do nada, há uma mística nesse encontro, nesse momento em que se apaixona, ou como na Moreninha, por exemplo, há uma justificativa do início da vida, na infância, esse reencontro de almas, e aqui não tem. Ela simplesmente gosta do Álvaro e pronto. Diferente do sentimento que ela não teria pelos outros que jamais foram correspondidos. Não só Leôncio e abusivos, mas até pessoas que respeitavam e amavam a Isaura. Mas ainda assim, ela não o pinta como seu grande herói romântico. Uma marca da Isaura, que isso sim as novelas deixam isso muito claro, é que ela sorri sem mostrar os dentes. O que no texto ajuda a ampliar essa áurea. Tem muita explicação da Isaura, porque você não sabe se ela está rindo de verdade ou não, se o sentimento é genuíno ou não. Não é apenas doçura, não é apenas delicadeza, não é apenas um sorriso de Mona Lisa. É uma dificuldade que ela apresenta para que o outro a veja, para que o outro leia os seus sentimentos, os seus pensamentos. E voltando para aquela ideia dela sempre se colocando no lugar de não, sou só uma escrava, é uma forma também de resistência, de sobrevivência naquela sociedade. E assim como o sorriso da Isaura, boa parte dessa obra tem o teor e traz essa questão do enigmático. Talvez o maior enigma de todos seja a pergunta por que o Bernardo Guimarães escolhe uma escrava branca. Porque naquela época não seria permitido uma mocinha negra, ele não conseguiria nem sequer publicar o seu livro, obviamente não haveria adesão, não que eu possa adivinhar necessariamente o que pensasse o Bernardo Guimarães, mas eu gosto de pensar, pelo menos ainda que seja a interpretação hoje desconexa da obra, se é tão absurdo uma escrava branca, uma mulher branca, com os dotes da Isaura, com a educação da Isaura ainda ser escrava, por que então não seria absurdo uma mulher negra, um homem negro na mesma condição? É uma interpretação que sai pouco, entre aspas, do tempo, porque já existiam grupos humanitários, já existiam grupos abolicionistas, mas até para pensar na situação hoje. Eu mencionei no início do vídeo que nós somos o país que mais escravizou pessoas trazidas da África, mas ainda assim, infelizmente, em redutos do nosso país existem pessoas em situações de trabalho análogos à escravidão. Não só isso, ainda hoje existem diversos absurdos cometidos contra pessoas negras, contra mulheres, contra crianças, contra pessoas de todas as classes sociais em todos os lugares do nosso país, e eles continuam sendo esquecidos e ignorados, assim como boa parte de alguns aspectos dessa obra pela crítica. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Este é o nosso relendo de Escrava Isaura, apresentada agora com uma resenha mais digna, com a apresentação com luz até o final. Acho que a minha percepção, a minha perspectiva, o meu olhar sobre a obra também acabou sendo diferente anos depois da primeira leitura. Conta aqui se você já releu essa obra, quais seriam as diferenças entre sua perspectiva, ou se você assistiu a novela ou o filme e foi pro livro e viu essas incongruências,
nossas diferenças. Nós nos encontramos lá no @umagarota_quixotesco durante todos os dias da semana. E na sexta-feira eu volto aqui pra conversar com você no nosso vlog. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos manhãs de vento. Valeu!